Olá, meu nome é Ronaldo Campos, sou professor de História. Este vídeo tem por objetivo introduzir e analisar o tema da semana 1 das atividades complementares. Como vocês já sabem, o Plano de Estudo Tutorado, o PET, este ano é bimestral. Contudo, no volume 1, referente ao primeiro bimestre, só temos 4 semanas. As outras semanas do bimestre são destinadas para as atividades complementares. O eixo temático da semana 1 é Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro. No estudo que realizamos nessa semana, foi levantada a seguinte questão: como podemos definir a questão racial no Brasil após a independência? Tomando a sede do Império, o Rio de Janeiro, como base da nossa análise, podemos inicialmente dizer que entre os anos de 1818 a 1850, a população praticamente dobrou. Em números absolutos, o Rio de Janeiro tinha a maior concentração urbana de escravos existentes no mundo desde o final do Império Romano. Eram 110 mil escravos para 266 mil habitantes. Mas diferente do que aconteceu na Antiguidade, o escravo moderno, e particularmente o escravo do Brasil, baseava-se na pilhagem de pessoas de uma só região, de uma única raça. Ou seja, no escravismo do Brasil, a oposição senhor-escravo acabou criando uma forte tensão racial, que marcou e se expandiu por toda a sociedade. Essa escravidão moderna, em si mesma, foi contraditória. Foi contraditória em diversos sentidos. Porque, além de ferir princípios fundamentais como o da vida, da dignidade, da igualdade e da liberdade, a escravidão também contrariou os próprios fundamentos teóricos que deram a sustentação ao capitalismo, como os princípios do liberalismo, que primavam pela liberdade econômica, política e, logicamente, pela liberdade individual. No Brasil, os movimentos pela independência e a própria Constituição de 1824 foram baseados nos princípios liberais. No entanto, a escravidão não foi abolida, juntamente com a abolição do sistema colonial. A escravidão se estendeu por mais 66 anos, durante os quais escravidão e liberalismo andavam lado a lado, constituindo-se uma verdadeira comédia ideológica. O liberalismo no Brasil, no século XIX, não se aplica aos movimentos de libertação dos escravos. É sabido que a grande maioria das revoltas políticas que ocorreram no Brasil desde o período colonial eram revoltas de cunho elitistas. Os seus líderes eram ligados aos setores dominantes, sejam eles militares, fazendeiros, padres ou poetas. A ideia de igualdade no Brasil desta época não incluía nem os homens, nem as mulheres escravizadas. O liberalismo no Brasil era basicamente o liberalismo de conveniência, usado pela elite dominante para promover a liberdade política e econômica do Brasil em relação a Portugal, em razão de seus próprios interesses. Como já afirmei, a independência de 1822 não alterou o modelo escravista adotado no Brasil, nem a forma de ocupação e exploração da terra. Isso porque a independência veio pelas mãos do príncipe regente português, que a proclamou em seu nome, tendo o apoio de uma elite agrária que era dependente do trabalho escravo. Apesar de se constituir um avanço em relação aos direitos políticos, falando em relação à Constituição de 1824, ela trouxe algumas limitações em relação aos direitos civis, principalmente por manter a escravidão. Esta Constituição, com todo o seu liberalismo, não aboliu nem modificou a instituição escrava. Pelo contrário, tornou-a mais evidente. Esta incoerência fez da nossa história, da história do povo brasileiro, seja no período colonial, seja no período posterior ao ano da independência de 1822, uma história marcada por profundas desigualdades sociais, especialmente no que diz respeito aos brancos e negros.
O fim da escravidão ocorreu 66 anos mais tarde, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. A abolição da escravidão no Brasil, na prática, deixou milhares de pessoas à margem da sociedade. Pessoas que não tinham reconhecimento social dos seus direitos e que ocupavam as posições mais baixas da hierarquia socioeconômica. Isso porque a abolição não foi acompanhada de medidas que levassem à inclusão dessas pessoas. Não há, nesse período, nem por parte do Estado, nem da própria sociedade brasileira, uma preocupação real com o destino dos ex-escravos. No final do século XIX, a elite brasileira, tanto intelectuais quanto políticos, buscavam como solução para os problemas nacionais a introdução do trabalho livre dos imigrantes europeus. Era chamada solução imigracionista. Essa solução está articulada a um projeto de modernização do país a mais longo prazo, no qual tem uma consequência que é a mais desejada. Esta consequência nós vamos ver no material propriamente dito das atividades complementares do PET. Tá ok? Então vamos parar por aqui e nos vemos no próximo vídeo.